Fala pessoal, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Renato, né? E agora nós vamos começar, pessoal, com a aula de primeira lei de Newton, né? Lembrando que semana passada nós chegamos a falar, né, sobre um outro tema, né? Nós chegamos a falar sobre a introdução à força, falamos um pouquinho de força resultante, falamos dos tipos de força de campo, força de contato, valeu? Então agora nós vamos iniciar com a primeira lei de Newton. Galera, a primeira coisa que você tem que saber, o que é a primeira lei de Isaac Newton? A primeira lei de Isaac Newton, ela diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Galera, como assim? O corpo está em movimento, correto? A tendência dele é o quê? É continuar em movimento. Galera, sempre no movimento uniforme, correto? Por quê? Se tiver um movimento uniformemente variado, você vai reparar que vai ter aceleração ali, então vai variar a velocidade. Movimento uniforme, velocidade constante. Então o corpo está na velocidade constante, a tendência dele é continuar nessa velocidade constante, correto? E o corpo, ele está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso, ok? Então, pessoal, tenha isso na mente, valeu? Vamos ver algum exemplo de primeira lei de Newton. Todo corpo que estiver no movimento uniforme em repouso, ele vai continuar estando em repouso, a não ser que haja alguma força sobre ele. Toda vez que o corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento, correto? A não ser que tenha uma força para poder alterar a forma dele, ok? Então vamos continuar então? Vamos ver algumas aplicações. Pessoal, por exemplo, ó, pensa dentro de um ônibus aqui, pessoal. Pensa que ele está vindo para cá, andando aqui, normal. Tem duas pessoas aqui segurando aquela partidinha de cima dele, correto? Vai chegar um momento, cara, em que, vamos supor que ele freia. A tendência é que quando o ônibus frear é o quê? O corpo, ele está na mesma velocidade que esse ônibus. Vamos fazer a seguinte situação aqui, vamos imaginar. Imagina que esse ônibus aqui esteja a uma velocidade V de 60 km por hora. Agora o cara dá uma freada, o motorista dá uma freada. Quando ele der a freada, esse ônibus aqui vai ficar com velocidade igual a zero, certo? Só que tem um porém. Ele dando a freada, a tendência é o quê? Se ele está a 60 km por hora, as pessoas aqui dentro, em relação a fora do ônibus, vai estar a 60 km por hora. Concorda? Então, a tendência é o quê? O ônibus freou, a tendência é o corpo continuar a 60 km por hora. Por isso que o corpo, ó, veio para cá, ó. Tá vendo? A tendência é que eles vão cair. Por quê? O ônibus freou, a tendência dele é continuar tendo a velocidade constante que estava antes do ônibus frear. Ok? Um outro exemplo aqui é a bicicleta. O cara tá, vamos supor que o cara aqui esteja a 20 km por hora na bicicleta. Então V igual a 20 km por hora. Aí vamos supor que ele freou ao máximo para não atropelar o cachorro. A bicicleta vai parar. Mas a tendência é o quê? Se ele está com uma velocidade constante nessa bicicleta de 20 km por hora, a tendência é quando ele dá uma freada muito grande, o corpo dele vai continuar a 20 km por hora. O corpo dele, então, vai continuar a 20 km por hora. Então, por isso que a sensação é o quê? A sensação não, o que vai acontecer na verdade? Ele vai cair, correto? Ele vai dar uma freada muito grande, a bicicleta vai parar, o corpo vai continuar com a mesma velocidade que estava antes da bicicleta bater, né? Lembrando que velocidade constante, correto? E ele vai voar. Agora, pessoal, vendo aquilo, vamos fazer um exemplo, vendo aqui esse exercíciozinho da primeira lei de Newton, ok? De acordo com os seus conhecimentos sobre a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Todo corpo tende a permanecer em repouso? Cara, essa informação está muito superficial. Ele estava em repouso antes ou estava em movimento antes? Não se sabe. Então não tem como nós afirmarmos isso aqui. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso a força resultante sobre ele seja nula? Sim, essa é a resposta. Mas eu vou explicar ela. Vamos primeiro ver a C e a D primeiro, ver o que está errado nestas alternativas. A resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração? Ele está dizendo que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Sim, mas só que tem um porém. Ele está tendo uma força.
E o fato de ter uma força vai mudar a trajetória do corpo. Então isso aqui vai equivaler à segunda lei de Newton, que nós ainda iremos falar, que é a lei da força resultante. Então, não é a primeira lei, então está errado. Está certo, mas define na segunda lei. Ele quer os conhecimentos sobre, olha o que ele fala aqui, ó, sobre a primeira lei de Newton. As forças de ação e reação têm magnitudes iguais e atuam no mesmo corpo? Pessoal, nós vamos ver na terceira lei de Newton que ela vai atuar em corpos distintos na mesma direção em sentidos opostos. Nós vamos ver isso ainda, mas já podemos afirmar que isso aqui está errado. A força resultante sobre o corpo é uma grandeza escalar? Pessoal, não tem nem força aqui no B. Show? Aqui na primeira lei. Só que tem um porém, pessoal. Repara, a força resultante é uma grandeza vetorial. Então, além de não ter relação com a primeira lei, ele dá a definição errada. Todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, seja permanecer em repouso ou em movimento com velocidade constante, caso a força resultante seja nula? Sim.